Num mundo onde humanos estavam constantemente em guerra contra os espíritos, Ryoma enfrentou um destino terrível quando seu irmão e irmã foram brutalmente mortos por um espírito demoníaco bem diante dos olhos de Fronter. Ele sobreviveu ao ataque, mas com um ódio ardente pelo assassino de sua família. Ele jura matar qualquer espírito que cruze seu caminho. Essa experiência traumática hoje está impressa em sua alma, mesmo quando ele cresce e se torna um Sanum, cujo trabalho é caçar e selar espíritos. Em vez de adotar métodos pacíficos, no entanto, esse idiota cabeça dura usa violência para lidar com eles. Por outro lado, seu avô Zohai só confia em métodos pacíficos para capturar esses espíritos. Ele lhe diz que os espíritos estão principalmente confusos e solitários, mas a raiva interior de Yuma não o deixa ver além disso, enquanto ele espanca o espírito alto à sua frente e o sela. Finalmente, num esforço para mudar as visões tendenciosas de Ryuma sobre os espíritos, Zoe toma a medida drástica de enviá-lo para morar com uma garota chamada Botan, de uma importante família de caçadores de espíritos, que é uma humana única, com um monte de Tsukumogamis vivendo e servindo-a. Com um sentimento de rejeição, Ryuma faz as malas e chega a Kyoto, e ao entrar na casa, é imediatamente recebido pela estúpida e gorda Hori, e pelo velho peido chamado Kuchagi, que estão encarregados da casa enquanto sua mestra está na faculdade. Logo, Hori e Kuchigi são acompanhados por outros 6 Tsukumogamous, que estão curiosos para saber mais sobre seu convidado. No entanto, Ryoma falha completamente na vibe check, e os acusa de usar Botan para sua própria vantagem. Eles começam a espumar de raiva depois de ouvir isso, perguntando se Ryoma quer morrer virgem. Kyoma, no entanto, não recua, e acaba entrando em uma briga com um dos Tsukumogamous mais fortes chamado Nagi, enquanto os outros se preparam para assistir ao confronto. A batalha começa, e eles lentamente aumentam a intensidade quando Ryoma finalmente revela suas armas especiais que conseguem estilhaçar as espadas de mão de Nagi. Isso irrita ainda mais o Freddy Krueger de segunda linha, e a batalha começa a ficar perigosa quando Nagi começa a provocá-lo, chamando-o de um metódico odiador de espíritos. Ari de repente recebe uma mensagem de que Botan está voltando mais cedo da faculdade e, alarmada pela tensão crescente, ela urge os outros Tsukumogamous a intervir e parar a briga. Sem um momento de hesitação, todos correm em direção a Hyun e o imobilizam no chão bem a tempo, pois momentos depois, Botan entra, mas seus olhos se arregalam em choque ao ver Hyun preso ao chão no que parece uma tentativa de luta livre fracassada. Ela os repreende por serem anfitriões terríveis de primeira linha para Ryuma. Ela pede desculpas a Ryuma, já que seus espíritos o espancaram, mas Ryuma se pergunta se essa mulher de fala mansa, que pertence à cozinha, pode sequer lidar com espíritos doentes sozinha. Essa suposição evapora bem rápido quando ela casualmente aponta para o cabeça oca Nagi, que está pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, amarrado com cordas porque teve a brilhante ideia de arrumar briga com o convidado. Kyoma se pergunta em que tipo de negócio estranho ele acabou de se meter, e como ele é um completo idiota, ele continua dizendo que Botan não deveria permitir que os 6 Shikunigamis fossem sua família porque eles são monstros perigosos que manipulam humanos. Botan bate na mesa furiosamente e pede para ele sair de sua casa porque ela não vai tolerar ninguém que chame sua família de monstros. Ryuma sabe que se ele voltar, seu avô idiota os expulsará e seu sonho de se tornar o melhor Sanon irá por água abaixo. Então ele implora a ela para deixá-lo ficar, e ela finalmente concorda, mas apenas por 3 dias. Logo Nagi, o patife cabeça grande, entra na sala com um sorriso presunçoso estampado no rosto, e pede a Yuma para segui-lo para ajudar a selar um espírito hostil. Ryuma acha estranho porque nunca viu um Tsukumogama caçando sua própria espécie, mas então ele se lembra que seu avô lhe disse que os Tsukumogamas que trabalham para Botan são assistentes de Sanon que são responsáveis por caçar espíritos rebeldes. Logo, eles rastreiam um novato problemático e o perseguem pela viela escura com os olhos fixos em seu alvo. Nadi rapidamente balança sua lâmina e pega o espírito desprevenido, enquanto Ryuma pula e prende o espírito com um selo brilhante. No caminho para casa, Ryuma diz a Nagi que seus irmãos foram mortos por um monstro de guarda-chuva de papel malevolente que ainda está por aí. Então ele quer se tornar o próximo chefe do clã Kuneto para encontrar e matar aquele monstro e se vingar. Na manhã seguinte, Ryuma recebe uma tarefa ao lado de 2 Tsukumogamis chamados Kagami e Suzuri. No entanto, ele rapidamente se vê frustrado porque Suzuri flerta com todas as garotas como um zumbi romântico meloso, enquanto Kagami é uma fera devoradora de lanches, constantemente distraída por cada lanche à vista. Suas travessuras irritam Ryuma, que desabafa sua frustração, acusando-os de fingir ser humanos apesar de serem espíritos. Ao ouvir isso, Suzuri e Kagami pedem para ele não fazer suposições negativas sobre eles o tempo todo. Logo, eles entram em uma casa para conduzir uma avaliação de exceção especial em seu Kumugami chamado Yeijin, que deseja viver em um mundo humano. Após alguns testes, eles declaram que ela passou na avaliação. Mas assim que Suzuri pronuncia o nome da família Nagatsuki, os olhos da mulher brilham de raiva, e ela avança sobre ele, sibilando furiosamente sobre a traição da família. Mas Ryuma se joga na frente dela, batendo-a contra a parede com um rosnado feroz. Ele pega sua ferramenta de selamento para acabar com ela. Mas Kagami e Suzuri intervêm, pedindo para ele não fazer isso e o puxam de volta. A sala pulsa de tensão enquanto um Ryun irritado tenta se acalmar e Suzuri toma as rédeas da situação.
Logo foi decidido que Hyejin está qualificada para permanecer neste mundo. E embora ela seja um pouco paranoica, ela seria capaz de superar seus medos com uma pequena ajuda. Enquanto isso, Ryuma reflete sobre a situação e percebe que pela primeira vez, ele realmente lidou com seu Tsukumagami sem tratá-lo como um saco de pancadas. Anteriormente, Nagi havia dito a Ryuma que os espíritos odeiam a família Nagatsuki e os acusam de favorecer um humano em detrimento de sua própria espécie e de receber ordens para caçá-los. Assim, eles continuam a atacá-los repetidamente. Com o passar do tempo, os 5 Tsukumogami já estão se acostumando com Ryoma, levando-o em missões e trabalhando juntos nas tarefas atribuídas a eles. Mas o sexto espírito, chamado Yu, é um osso duro de roer. Não importa o que aconteça, ela mantém Ryuma à distância como se ele fosse algum tipo de vírus ambulante, o que torna quase impossível para Ryuma se aproximar dela. Sua ignorância e ódio por Ryuma são tão intensos que ela evita levá-lo em missões e as completa sem a assistência dele. Um dia, como sempre, ela estava prestes a selar alguns espíritos antes que Ryuma pudesse chegar ao local, e quando ele chega, ela declara abertamente seu ódio por ele porque sente o ódio extremo dele por seus colegas Tsukumogamous. Então ela desafia Ryuma para uma luta com ela, e se ele vencer, ela dará sua aprovação para ele ficar na casa dos Nagatsuki pelo tempo que quiser. Imediatamente após dizer isso, ela ataca Ryuma, mas ele não está com vontade de lutar com ela, então ele continua correndo para escapar e ela continua seguindo-o. Yu quer que Ryuma revide e não continue correndo como um covarde, então ela continua provocando-o para atacá-la como ele adora fazer com outros espíritos. Mas Ryuma não quer cair em seus truques e perder o controle de si mesmo, e responde que foi enviado aqui para mudar sua atitude sobre os espíritos e monstros. Mas uma Yu teimosa argumenta que ela vê Ryoma como nada mais do que um idiota sanguinário com uma personalidade arrogante, tornando-o hostil a tudo ao seu redor. Yu é conhecida por suas infames habilidades com grampos de cabelo que envolvem o inimigo em um casulo, e ela as usa em Ryoma e então chuta seu torso perguntando se ele ainda não deseja lutar. Ryoma responde que seu avô pediu para ele observá-los, e depois de fazer isso por alguns dias, ele percebeu que há algo muito diferente nos Tsukumogamis da casa Nagatsuki, e seria imaturo e estúpido da parte dele lutar com eles até que ele descubra o que os torna únicos. Depois de ouvir isso, algo muda dentro de Yu, e ela recua e começa a ser um pouco mais acessível a Ryoma. Ela pergunta se ele vai desistir e ir embora porque não deseja lutar com ela. E ele responde que eles ainda têm muito tempo para completar o trabalho, então podem usar esse tempo para se conhecerem melhor. De repente, alguns espíritos hostis liderados por seu chefe de gangue chamado Hanaki descem o beco depois de sentir a presença de Yu e Ryoma. Todos estão ansiosos para se vingar dos Nagatsukis. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, Nagi, Kagami, Suzuri se juntam a Yu para lidar com eles, e quando Nagi pergunta sobre Ryoma, Yu casualmente aponta para um grampo de cabelo que ela acidentalmente jogou nele, e agora ele está preso lá. Nagi pede a Yu para soltar o idiota Kyoma, para que possam lidar com o maluco Hanaki juntos. Mas antes que Yu possa fazer isso, Hanaki pede aos membros de sua gangue para atacar Ryoma primeiro e espancá-lo até virar polpa. Mas Yu assume a liderança e começa a correr em direção a Ryoma, mas ela é bloqueada pelo espírito gigante. Por outro lado, Kagami e Tsuzuri estão lutando contra os outros espíritos e Nagi está atrás de Hanuki, que continua zombando dele por não conseguir pegá-lo porque viver com um humano o tornou um molenga. Mas Nagi é maduro demais para dar atenção às suas provocações bobas, e finalmente pergunta que, antes, quando Hanuki ordenou que seus camaradas matassem Ryoma, eles seguiram suas ordens sem hesitação. Então isso possivelmente significa que eles têm experiência em matar humanos e não hesitam em fazê-lo. Hanuki responde que eles costumavam fazer isso, mas desistiram porque os humanos são muito fracos, e assim que os pegavam, choravam e imploravam por suas vidas. De repente, todos ouvem um barulho de rachadura e percebem que Ryoma se libertou do casulo do grampo de cabelo sozinho depois de ouvir o que Hanaki disse. Seus olhos brilham intensamente com raiva insana e sede de sangue, e assim que os camaradas de Hanaki o atacam, ele os fatia sem esforço e avança sobre Hanaki. Ele o joga pelo beco, prendendo-o por todos os lados. Hanaki ri, e diz que Ryoma é igual a eles porque também adora matar, e Ryoma concorda ameaçadoramente dizendo que adora matar, mas seus instintos assassinos são reservados apenas para Tsukumogamis como Hanaki, que atacam humanos. Ele então mata Hanaki e o sela. Enquanto isso, Hori e Kushai, que estão observando tudo à distância, percebem que o ressentimento e o ódio que Ryoma sente pelos espíritos são profundos em seu coração, o que o faz tratar todos os espíritos Tsukugami da mesma forma. Seu trauma de infância o forçou a acreditar que essas feras selvagens não trazem nada além de dano à Terra dos Vivos, mas Hori está otimista com o fato de que está vendo mudanças notáveis em Ryoma, e isso pode ser útil para corrigir seu coração distorcido. Mas o mais importante, Ryoma seria um raio de esperança para eles, porque ele pode ser capaz de salvar Botan em um futuro próximo. Depois de alguns dias, Ryoma conseguiu a aprovação dos membros da casa Nagatsuki para continuar morando lá. Ele sente uma estranha conexão entre todos os membros, que nunca havia experimentado antes, mas ele decide descobrir se realmente pode confiar nos espíritos Tsukumogami desta casa ou não. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, Botin entra apressadamente em seu quarto para confirmar se ele conseguiu as assinaturas de todos os membros, e quando ele acena com a cabeça, ela felizmente concorda em deixá-lo morar na casa por um ano.
Ela continua a lhe dizer as regras que eles seguem, como cozinhar em turnos, e como está bem com isso porque ele já cozinhou muitas vezes em sua casa, ele é apenas um iniciante. Então ele pede a Botan para não esperar nada luxuoso dele. Ela pede para ele não se preocupar, porque Naji também só sabe fazer petiscos de cerveja. Um pouco depois, Rory pede para eles a seguirem, e então ela explica que fizeram um acordo com o avô de Ryuma, em troca de permitir que Ryuma morasse com eles. Ela diz que cada Tsukumogami nesta casa compartilha um único propósito, e para isso eles o avaliarão por um ano, e verão se ele pode ser um candidato adequado. Boden já sabe o que está acontecendo na mente de Rory e ela protesta, pedindo a Rory para não a envergonhar, e o pede para ela ficar quieta. Então Rory abre a porta para um quarto com uma faixa que diz que este é o primeiro passo para encontrar um homem digno de casamento com Boden. O rosto de Boden fica vermelho de vergonha, e ela intervém dizendo que é apenas uma brincadeira boba que eles fazem com os recém-chegados, então Ryoma não deveria entender errado. Mas todos discordam dela, dizendo que estão fazendo isso de verdade. Rory diz que eles não podem parar de fazer este ritual porque são os espíritos que vieram de objetos feitos para buscar um par feliz para seu dono. Ela explica que todos eles não se originaram de um único objeto, mas de um único lote de presentes que são oferecidos à noiva no casamento, então naturalmente eles são impulsionados a alcançar esse propósito. Então aprovou-se Juan. A aprovação para Ryuma morar com eles também significa que ele passou na primeira avaliação deles, e seu avô também concordou com isso. Rory pergunta a Ryoma se ele considerará isso um casamento experimental e todos começam a pressioná-lo. Ryoma pensa por um tempo e responde calmamente que, mesmo que tenham a permissão de seu avô, ele ainda precisa de tempo para pensar nisso, porque um pedido repentino para se juntar à casa não é como comer um pedaço de bolo. Mas ao mesmo tempo, ele não pode desrespeitar seu avô rejeitando a oferta, então sem dizer nada, ele apenas vai até Botan e pede permissão para sair e promete voltar mais tarde. Depois que ele sai, todos ficam um pouco surpresos e assustados porque a reação de Ryoma foi um tanto tensa e calma, o que é muito incomum para ele. Por outro lado, Botin está pronta para arrancar a cabeça deles e os acusa de tornar as coisas estranhas entre ela e Ryoma, e será difícil viver com ele assim por um ano. Por outro lado, Ryoma liga para seu avô ameaçando revelar o motivo de ele ter concordado com a proposta de casamento dos espíritos da casa Nagatsuki. Ele diz que não deseja criar um relacionamento tenso que causará danos à sua saúde mental. Ao ouvir isso, Ju responde que está preocupado com ele porque ele completou 21 anos, mas como um antirromântico não mostrou o menor interesse em casamento e romance. Então este é o momento perfeito para arranjar seu casamento, considerando que Boden se tornou uma jovem adorável. Ryoma não consegue mais ouvir as palavras constrangedoras de seu avô, senão seus ouvidos sangrarão, então ele simplesmente desliga na cara dele. Ele vai até Kagami e Suzuri e pergunta sobre o paradeiro de Rory porque quer falar com ela sobre um assunto urgente. Ambos respondem que ela foi em uma viagem de negócios com Kushite, enquanto Nadi e Yu estão em uma missão para capturar mais espíritos hostis que faziam parte da gangue de Hanai. Um Ryuma furioso pergunta por que não lhe disseram para se juntar, porque ele estava esperando uma chance de selar aqueles espíritos hostis novamente. De repente, Boden chama Ryuma, e Kagami arrasta Suzaru com ela porque eles querem dar-lhes alguma privacidade para conversarem. Boden pede a Ryoma para não se preocupar com a estranha proposta que sua família de espíritos fez, e Ryoma mente que não está nem um pouco preocupado com isso, e ao ouvir isso, ela fica um pouco triste, mas logo se força a sorrir e sai para fazer compras. De repente, Kagami e Suzuri reaparecem e o repreendem por ser insensível com uma garota, rejeitando-a com total indiferença, acusando-o de ser um idiota cruel por fazer isso. Suzuri avisa que ele é um cara muito calmo, mas quando se trata de alguém brincar com os sentimentos de sua mestra, ele pode ficar absolutamente selvagem de raiva. Enquanto isso, Kagami está chorando horrores depois de ver que Ryoma rejeitou Botin bem na frente de seus olhos. Ela grita que Ryoma é péssima em expressar seus sentimentos e que foi muito cruel com Botin. Logo, o cabeça dura Ryoma percebe que realmente machucou Botin sendo um completo idiota e entendendo tudo errado. Por outro lado, Botin está a caminho das compras, e ela continua pensando no que Ryoma disse, e não importa o quanto ela tente ignorar, isso continua a incomodá-la. De repente, uma rajada de vento passa por ela e toma a forma de um enorme Tsukumogami chamado Hinarishi, que quer atacá-la. Botin está em apuros, porque ela não consegue se defender nem chamar sua família Tsukumogami. Enquanto isso, Nadi e Yu estão ocupados capturando os espíritos hostis restantes, quando um deles ri e os informa que seu chefe já deve ter encontrado Botan e que sua mestra impotente é muito fraca para se defender. Ao ouvir isso, Nadi e Yu rapidamente correm para salvar Botan, mas Botan já está sendo encurralada por aquela maldita besta, e ela não tem para onde escapar. Ela tenta correr para se salvar, mas ele bloqueia seu caminho e zomba dela por ser tão fraca. Ele a informa que existe uma regra não escrita entre os Tsukumuriyamas que vivem em Kyoto, mas eles não se aproveitarão de Nagatsuki Botin. Mas ele não se importa com isso, porque seu irmão foi selado por um dos Tsukumugimas da casa Nagatsuki, e tudo o que ele quer é se vingar. Dizendo isso, ele ataca Botin, mas logo Ryoma entra no meio e corta seu braço. Ambos se envolvem em uma luta brutal, enquanto Yu e Nagi chegam ao local e ameaçam dar uma lição à besta por tentar ferir sua preciosa mestra.
Ambos atacam o espírito juntos e o capturam. Yu corre ansiosamente em direção a Bottin para verificar se ela está bem, e Nagi agradece a Ryoma por salvar a vida de Bottin, e então arrasta Yu para longe para dar a Bottin e Ryun um tempo sozinhos. Assim que eles saem, Bottin agradece a Ryoma, e ele responde que apenas cumpriu o dever de um Sanoma. Ele lhe diz que Kagami pediu para ele segui-la e que ele realmente sente muito por ter sido um idiota ao ferir os sentimentos dela, e por ter entendido mal suas intenções. Ele confessa que não quis dizer que não gosta dela. Depois de dizer isso, ele começa a gaguejar porque é a primeira vez que ele diz algo assim, e soa meio estranho para ele. Na manhã seguinte, Suzuri acorda com uma comoção barulhenta, e parece que a mansão se transformou em um zoológico cheio de animais. Ele espreita e vê Nadi perseguindo Ryoma, que está a caminho de colocar um talismã na frente da mansão para proteger Botan de qualquer Tsukumigami que esteja à espreita para atacá-la novamente. Nagi grita que a porcaria do talismã é forte o suficiente para dar arrepios até em humanos. Então ele não deveria ficar fazendo coisas idiotas. E além disso, Kushiki já colocou uma barreira ao redor da mansão antes de ir na viagem de negócios. Por outro lado, acontece que Kushi, Korei e o avô de Ryoma são convidados por um poderoso espírito chamado Kai. Assim que chegam ao local, são envolvidos por uma parede, anunciando a chegada do espírito ameaçador que os prende por todos os lados, e eles são atacados por uma espada, mas Uia bloqueia e pede a Kai para mostrar seu rosto e parar de ser um pirralho. Logo, a parede desaparece e Kai aparece diante deles empoleirado em um sofá com uma jovem sentada ao lado dele. É revelado que Kai é um espírito muito antigo que apareceu pela primeira vez no período Edo, e ele é um dos 3 grandes Tsukumugamis de Kyoto, também apelidado de Armadura. De acordo com o documento Sanon, ele foi a princípio uma exceção para os Sanons, e eles tentaram evitá-lo, mas logo eles começaram a se sentir ameaçados por seus poderes. Então o selaram atrás de uma barreira criada pelo Tsukumugamen cercado por santuários chamado Etsuki, que está sentado ao lado dele. Logo o Kai quebra o silêncio e diz que soube da mudança de Ryoma para a casa dos Nagatsuki, e isso é um desenvolvimento bem interessante para ele. Suji pede a Itsuki para abrir uma garrafa de vinho e eles vão conversar. Mas um Joe nervoso começa a dar desculpas sobre a reserva de hotel que já tinha feito, e Kai, cujo ego não permite que aceite desaprovação, o ameaça furiosamente para cancelar tudo e passar uns dias com ele. Mas Ryoma sabe que se Kai escolhe alguém para passar um tempo com ele, essa pessoa pode ser mantida em cativeiro por um período de tempo bem prolongado. Em tom perigoso, ele pede que contem tudo em grandes detalhes, sem ter outra opção. Joe lhe diz que enviou Ryoma para Nagatsuki para reformar sua atitude contra os espíritos. E essa é uma notícia interessante para Kai, que aparentemente adora fofocas e histórias, mas ele pediu que fossem cautelosos, pois, segundo a regra não escrita dos Tsukugamis, ninguém pode usar Botan. E isso porque a garota tem um potencial que pode ser uma bênção tanto para humanos quanto para Tsukugamis. Assim, ninguém tem permissão para ficar do lado dela, e a decisão de Izao de enviar Ryoma para Botan pode ser interpretada por outros Tsukumugamas como um truque para atraí-la para o lado deles. Por outro lado, Ryoma está a caminho de remover os talismãs que colocou na vizinhança, mas o ataque anterior de Tsukumugami a Botan ainda o incomoda. Ele se pergunta por que são os Tsukumugamis que guardam rancor das famílias Nagatsuki, os Tsukumugamas, que tentariam fazer de Botan uma refém, mesmo sabendo que teriam que lidar com as consequências, ou se há algo sobre a própria Botan que precisa de proteção. Mas ele afasta esses pensamentos e começa a remover os talismãs novamente, mas de repente seus olhos se arregalam de surpresa ao notar que um dos talismãs está queimado pela metade, o que significa que o talismã ativou, mas alguém conseguiu atravessá-lo. Logo ele vê 2 espíritos atrás dele, que parecem muito perigosos, e com sua experiência ele percebe que são mais fortes que os outros Tsukumugamis com quem lidou. Um deles diz que nunca viram esse tipo de talismã por ali antes, e ao vê-lo, puderam descobrir que foi colocado por um recém-chegado chamado Ryoma, e então ele diz perigosamente que deseja falar com ele. Ryoma tenta pensar num plano o mais rápido possível, pois percebe que os espíritos estão por perto da mansão há bastante tempo, e o fato de saberem sobre sua chegada à casa significa que também sabem muito sobre Botan, e são também aliados dos Tsukumugamis, que guardam rancor dos Tsukumugamis da família Nagatsuki. Então ele respira fundo e percebe com confiança que é do escritório do governo e foi encarregado de descobrir quem colocou as barreiras de talismãs, e se souberem algo sobre o tal Ryoma, podem informá-lo. Mas ambos ficam surpresos e respondem que não sabem muito, então Ryoma se despede e vai embora. Mas de repente o espírito de cabeça branca o bloqueia e diz que sabe que ele é Ryoma. Mas Ryoma já havia colado um talismã em seu parceiro quando tenta atacar o cabeça branca, mas ele se mostra mais esperto do que esperava. Logo seu parceiro, o Tiki, também se levanta e ambos atingem Ryoma, que começa a sangrar pela cabeça. Ambos o levam para um beco abandonado e Tiki o espanca sem piedade para arrancar informações dele. Mas Ryoma zomba e diz que estão perdendo tempo e energia com ele, pois também não sabe muito sobre os Tsukumugamis da família Nagatsuki. Mas o espírito de cabelos brancos nega e diz que querem informações sobre ele e seus motivos para entrar na casa Nagatsuki.
e se ele quer o poder de Nagatsuki Botan porque ela é uma Yoramashi. Mas Ryoma não consegue entender nada e todas essas palavras soam estranhas para ele. Logo, o Cabeça Branca ameaça que uma guerra vai estourar em breve, porque Kasu, os Tsukumogamis da família Nagatsuki, quebraram a regra não escrita de não usar Botan de forma alguma, vendendo-a para a família Kunado, a qual Ryoma pertence. Ao ouvir isso, Ryoma chuta o Cabeça Branca no estômago e declara que não tem nada a ver com Tsukumogamis, mas não os deixará viver, já que já puseram seus olhos sujos em Botan, que é uma humana comum, e ele tem o dever de selá-los. O Cabeça Branca olha atentamente para Ryoma e percebe que ele realmente não sabe nada sobre Botan e seus poderes ocultos. Logo, são interrompidos por uma Yu irritada que declara que Ryoma só se juntou a eles para aprender a ser o próximo chefe adequado da família Kunado. E ele é atualmente seu convidado especial, e um convidado harmônico é inaceitável na casa Nagatsuki. Surpreso, Ryoma pergunta a Yu como ela o encontrou, e ela responde que foi porque começou a seguir os pedaços de talismã que Ryoma havia deixado para trás. Então ela pede ao Cabeça Branca para ir embora e impede Ryoma de selá-lo, pois isso automaticamente escalaria o problema e causaria mais mal do que bem, e Ryoma teve que relutantemente deixá-los ir. Ela lhe diz que os dois espíritos se chamam Adi e Uchiki, e embora tenham usado meios injustos para arrancar informações dele, suas principais funções são investigações internas e coleta de inteligência, mas ela se pergunta quem os contratou para fazer isso. E Adi responde que há alguém os observando de perto, então eles devem ficar atentos e se afasta casualmente como se não tivesse acabado de espancar Ryoma até a alma. E o Memes diz que Ryoma está emburrado de raiva porque queria muito selar aqueles dois encrenqueiros, então ela o cutuca com seu grampo de cabelo e pede para ele se acalmar, dizendo que trará de volta o resto dos talismãs, então ele deve voltar para a mansão e se tratar. No caminho de volta, Ryoma continua pensando nas palavras de Adi sobre Botan e decide descobrir mais sobre ela. Na manhã seguinte, Hori volta para casa após um encontro exaustivo e doloroso com Kai. E enquanto ela ainda está na porta sendo cumprimentada por Kagami, que a informa sobre tudo o que aconteceu, ambos ouvem Ryoma quase se jogando em Botan, pedindo para ela sair com ele porque ele deseja saber mais sobre ela. Mas Hori e Kagami ficam surpresos quando Botan o empurra com as duas palmas, mandando-o voar pelo corredor, dizendo que tem um relatório para entregar na faculdade até às 16 horas, e sai correndo, deixando Hori agarrando o estômago com dor, deitado no chão. Depois de um tempo, Ryoma conta a Hori e Kagami sobre o incidente com Agi, que disse que Botan é uma Yoramashi, e que já é hora de ele saber o significado do termo. Quando Hori e Kagami descobrem que Ryoma queria sair com Botan para saber mais sobre ela, sentimentos mistos começam a dominá-los, e eles se perguntam se deveriam contar a ele o segredo de Botan. Logo, Hori se senta ereta e diz que Ryoma quer saber sobre Botan, porque ele genuinamente quer protegê-la. E além disso, eles deveriam contar-lhe esse segredo mais cedo ou mais tarde, então é melhor contar agora. Ela pede a Ryoma para encontrá-la lá fora, em frente à loja de conveniência, e ela o alcançará lá depois de se arrumar um pouco, e eles sairão para um encontro juntos. Logo, Hori o encontra na loja de conveniência, fingindo ser sua namorada, deixando-o envergonhado até a alma. Mas logo eles secretamente começam a seguir Botan. E quando Ryoma pergunta por que estão agindo como ratos, ela responde que o primeiro passo para conhecer Botan é entender tudo o que a cerca, porque dentro da mansão ela está segura, considerando que a mansão é cercada por uma barreira que mantém a maioria dos espíritos indesejados longe dela, mas fora é completamente diferente porque ela está exposta a muita energia ruim. Quando Ryoma reúne seus sentidos de Shinomi, ele percebe que muitos espíritos estão de olho em Botan e a estão cercando de todas as direções, e logo ele tenta chamá-la pelo nome, mas Hori o cala, dizendo que os espíritos estão apenas observando com uma presença massiva, e não a farão mal. E ela já está ciente da presença ao seu redor. Sempre foi assim desde o dia em que nasceu, e ela começou a aceitar isso, tornando uma paisagem de sua vida cotidiana. Depois de um tempo, Hori explica que os Tsukumogamis nascem quando um Marebito possui um objeto para servir de receptáculo, e um Marebito se refere a um deus visitante que traz bênçãos de uma terra estrangeira, e de certa forma os Tsukumogamis têm um poder divino que está dando uma nova forma de vida a objetos inanimados. Mas os Marebitos podem trazer tanto poder até mesmo às coisas mais descartáveis, mas se ele possui um humano, o poder pode se multiplicar. Mas, se esse humano se tornará uma fonte de bênção para o mundo vivo ou o contrário, ainda está para ser descoberto. Então, em outras palavras, Yorimeshi se refere a um humano possuído por um deus. E assim como isso, Botan carrega dentro de si um Marebito, assim como os Tsukumogamis, mas ainda não despertou. Hori também explica que eles precisam transformar suas bênçãos ainda incertas em sua própria vantagem. Então há uma regra de que ninguém fará uso de Nagatsuki Botan, e todos estão esperando o momento certo, observando-a à distância. Ryoma, depois de ouvir atentamente cada detalhe que Hori contou, de repente se vira para ela perguntando qual é o papel dos Nagatsuki Tsukumogamis e como ele terá certeza de que eles não a farão mal.
Então, Rory o encara e o adverte para não fazer essa pergunta ridícula novamente, porque eles têm observado Botan desde que ela nasceu, e quando ela completou 3 anos, a lei foi feita e ela não tinha permissão para sair da mansão. Mas quando finalmente ela foi autorizada a sair de casa, as crianças que naturalmente possuíam um forte sexto sentido costumavam evitá-la e seus pais também não as deixavam se aproximar dela. Então as únicas pessoas que ficaram perto dela foram os Tsukumogamis da família Nagatsuki, que a vigiavam como pais. Foi depois de anos que ela conseguiu sair sem sentir os olhos a observando. E em todas as etapas de sua vida, eles sempre a vigiaram e não têm quaisquer segundas intenções em relação a ela. Então, ela provoca Ryoma de forma brincalhona, dizendo que se ele acha que Botan é um problema grande demais para lidar, então ele pode ir para sua casa Kunado. Ryoma pensa por um momento e responde seriamente que esse pensamento nunca lhe passou pela cabeça, e mesmo que ele volte, será exilado do Sainomi e promete protegê-la. Logo Rory chama Kagami, que estava ouvindo tudo enquanto permanecia escondida, e todos começam a provocar o pobre Ryoma novamente, dizendo que ele é o futuro marido de Botan porque ele resolveu protegê-la. De repente, Botan os chama, perguntando por que Rory está vestida como se estivesse num encontro, e todos respondem nervosamente que estão apenas ali para um encontro casual, e Rory a leva para uma loja de dumplings enquanto Ryoma e Kagami ficam sozinhos. Ryoma pergunta se Botan tem algum parente próximo que possa oferecer ajuda, e Kagami responde tristemente que eles não sabem nada sobre os pais dela, porque quando a encontraram, ela estava sendo cuidada pelo avô, mas após a morte dele, não havia ninguém para cuidar dela, e ela passou por muita coisa e ainda carrega cicatrizes profundas em seu coração. Ao voltar para casa à noite, Botan descobre que Huri contou a Ryoma tudo sobre seu passado, e ela fica envergonhada porque assume que Ryoma pensará que ela é uma garota delirante que recebe visitas de fantasmas, mas Huri a assegura de que ele está realmente impressionado com ela porque, apesar das dificuldades, ela continua vivendo vibrantemente. Botan fica surpresa, mas está feliz que Ryoma não a ache estranha, e esta é a primeira vez que ela recebe esse tipo de reação, e logo Kagami e Rory a abraçam dizendo que estão felizes por ela. Ao vê-los, Ryoma tem flashbacks de sua infância com seus irmãos, e ele percebe que eles são de fato uma linda família. Logo o inverno chega e o tempo esfria, e Botan entrega uma bolsa térmica a Ryoma, se despede de Kagami e corre para a faculdade. Kagami vai limpar a neve quando o problemático Agi bate à porta deles novamente. Então Suzuri lhe faz companhia, enquanto Kagami se impede desesperadamente de seguir seus instintos malignos e enfiar o chá quente na garganta de Agi. Depois que Kagami sai, Agi diz que veio aqui para realizar uma pequena tarefa, e depois disso, você sairá da casa imediatamente. Suzuri responde que Kagami está zangada porque ele havia espancado Ryoma outro dia, e então prossegue perguntando o que seus superiores pensam do relatório que ele fez sobre Ryoma. Agi responde que muitos deles ainda têm suas dúvidas sobre o relatório, mas ele não dará os detalhes a Suzuri, até que ela lhe dê informações igualmente importantes, mas Suzuri o ameaça inteligentemente para pegar suas notícias, se ele deseja manter o assunto em segredo. Agi responde que muitos leitores que leram seu relatório intitulado Kunado hospedado com os Nagatsukis para fins de treinamento e a lei não foi quebrada, estão convencidos, provavelmente ficarão quietos, exceto os 3 clientes que permaneceram um pouco céticos. E eles são o grupo de Tsukumogamis que inclui um Hikaki e é conhecido como Shogunbi, um dos 3 grandes Tsukumogamis de Kyoto chamado Baroa da música tradicional, e a facção Katamori, que é um representante Sainomi atualmente protegendo Kyoto. Todos os 3 não recuarão facilmente porque estão particularmente interessados em Botan, que possui poderes divinos, especialmente quando Ryoma Kunado, outro humano poderoso, está perto dela. Isso torna as coisas ainda mais interessantes. As 3 facções virão atrás deles, mas ele não tem certeza de quem será atacado primeiro: Ryoma, Botan, ou todos na casa Nagatsuki. Suzuri pergunta quem ele acha que atacará primeiro entre os 3, e Agi responde relutantemente que pode ser o grupo com o qual a família Nagatsuki tem mais negócios, os protetores de Kyoto chamados Katamori, e então ele parte depois de um tempo. Nagi e Kagami apreciam Suzuri por conseguir extrair informações importantes do esperto Agi, tudo graças às habilidades de lábia de Suzuri, que nenhum deles possui. Mas Kagami acha estranho que o Baroa da música também esteja envolvido com Ryoma e Botan, mesmo que Kai estivesse feliz em apenas esperar à distância. Por outro lado, Agi está fora da mansão, chutando uma pilha de gelo por frustração, porque embora ele tenha permissão para vender informações a quem quiser, ele sente um desconforto rastejando sobre ele depois de revelar a informação a Suzuri. Mas o que o deixa mais inquieto é o encontro que teve na noite anterior com o espírito da garota segurando um guarda-chuva tradicional. Ela perguntou a Agi sobre Ryoma, mas ele se recusou a dar informações sem saber a identidade dela, e assim que ele perguntou quem ela era, o espírito desapareceu, e isso ainda incomoda Agi. Ele sabe que a vida de Ryoma será mais difícil a cada dia que passa, especialmente porque esquisitos continuam aparecendo de todos os lados para obter informações sobre ele. Ryoma está se preparando para encontrar o velho chamado Katamori Taeju, que é o representante de Sainomi Kyoto, e Ryoma deseja receber permissão oficial para começar a trabalhar em Kyoto para selar espíritos.
Quando Nagi pergunta se ele já o conheceu antes, ele diz que não, mas ouviu falar dele por seu avô, que lhe disse que Katamori é um velho magro, também apelidado de ave de rapina. Depois de um tempo, Ryoma chega ao local prometido e encontra Katamori, que então o leva à sua residência, onde capturaram um espírito chamado Cowbell. O espírito é capaz de atrair outros Tsukumogamis próximos com sua voz, mas eles ainda não o selaram porque acham que seus poderes podem ser úteis, e ele faz um bom trabalho para eles. Então Katamori pede para ele se sentar e observar como eles trabalham ali, e dizendo isso, ele se senta na soleira da porta e Ryoma permanece de pé perto dele. Logo um espírito aparece de longe, e Katamori explica que ele e seus homens lutam de forma ortodoxa, usando o poder dos talismãs para imobilizar o alvo, e enquanto estão congelados, eles injetam o poder de selamento nele. Logo, o espírito avança contra os homens de Katamori, mas assim que toca os talismãs, é arremessado para longe, e os homens correm rapidamente para selá-lo. Depois de ver tudo em grandes detalhes, Ryoma percebe que Kyoto é um campo de batalha onde os Tsukumogamis frequentemente causam muitos danos, portanto são necessárias habilidades especiais para mantê-los sob controle. Logo, Katamori lhe diz que todos esses espíritos não dão muito trabalho para eles, mas, considerando que muitos deles estão chegando em Kyoto ultimamente, eles carecem de mão de obra. Então, se Ryoma deseja se juntar a eles enquanto estiver na cidade, ele o permitirá oficialmente continuar sendo um Sainomi. Mas ele precisa se reportar a ele repetidamente e contar sobre a família Nagatsuki, porque quando Agil informou sobre Ryoma morando com os Nagatsukis, ele ficou muito surpreso e pensou que os Kunados estavam sendo espertos e tentando usar os poderes de Botan a seu favor. E então ele pergunta se Ryoma realmente está apenas ficando com eles para observar. Em vez de responder, Ryoma pergunta a Katamori sua impressão sobre os Nagatsukis, e ele responde que é como monstros vivendo lado a lado em uma feliz família de monstros. Ele se pergunta o que acontecerá quando o Marebito dentro de Botan finalmente despertar, e segundo muitas teorias, presume-se que ela se tornará a mestra dos Tsukumogamis, então será melhor se eles puderem mantê-la sob seu controle. Considerando que ela é como uma bomba relógio vivendo com eles, todos vão querer se livrar dela. Mas a razão pela qual não podem fazer isso é porque ela sempre tem uma parede de proteção de sua família Tsukumogami ao redor dela o tempo todo, e além disso, sua casa não está sob a jurisdição deles, mas sim sob a de Juhai, avô de Ryoma. Então a única opção que resta é pedir informações a Ryoma, porque ele conseguiu entrar no espaço seguro deles. E além disso, ele é um Kunado. Ele pergunta se Ryoma selará os Nagatsuki Tsukumogamis e se livrará de Botan por eles. E o velho continua forçando Ryoma a responder que sim, mas por mais inflexível que ele seja, Ryoma recusa e diz que não fará isso porque não acredita que Botan seja um monstro. E como ele se considera o protetor dos humanos, seria inaceitável para ele se livrar de um deles. Além disso, ele desenvolveu um carinho por aquela família. O velho percebeu que não podia forçar Ryoma verbalmente a aceitar sua oferta, então pediu a seus capangas para cuidarem dele à força, e eles jogam alguns talismãs bloqueando-o de todos os lados. E o velho o ameaça a aceitar sua oferta, ou então o usará como receptáculo para se livrar dos Nagatsukis, mas Ryoma bravamente recusa a oferta novamente. Os capangas ativam os talismãs, causando uma enorme explosão ao redor de Ryoma, envolvendo-o em poeira, e o outro capanga corre para capturá-lo, mas é recebido com um chute poderoso de Ryoma, mandando-o voar alguns metros pelo chão, e o outro exclama surpreso como Ryoma conseguiu sobreviver àquele ataque mortal. Ryoma responde que não tem intenção de mudar de ideia, e se eles tentarem controlá-lo à força, então ele revidará. Agora está claro para Katamori que Ryoma é mais do que apenas um garotinho rico, especialmente quando ele desafia abertamente o grupo mais poderoso de Sainomi sem medo. O velho também percebe que Ryoma tem uma boa dose de experiência em campo de batalha, porque ele havia secretamente carregado um monte de talismãs para anular o efeito dos talismãs de explosão, o que significa que ele veio bem preparado, mas ele não vai recuar facilmente, então ele chama todos os Tsukumogamis que capturaram para lidar com Ryoma. Logo, Ryoma é cercado por um grupo de Tsukumogamis encrenqueiros que foram controlados por talismãs para agir sob as ordens de Katamori. Katamori ordena que ataquem Ryoma e pede aos seus homens que usem isso a seu favor para imobilizá-lo e controlá-lo com um talismã também, para que possam usar seus poderes mais tarde. Mas Ryoma não é criança para todos esses planos, e logo uma luta violenta começa. Assim que Ryoma saca sua Tibiki Ryua, ou Dorpoli, a ferramenta ritual da Casa de Kumato, passada diretamente de Sanakomi, usada para matar Tsukumogamis, o velho percebe que Ryoma não hesitará em matar os Tsukumogamis, especialmente porque ele ainda é assombrado pelas memórias de seus irmãos mortos, assassinados por um Tsukumogami. Isso significa que ele está mais do que pronto para tudo o que vier pela frente. Todos sabem que Ryoma travou sua primeira batalha com apenas 12 anos, pois ele havia pesquisado sobre os espíritos Tsukumogami, o que o levou a arriscar a vida lutando contra o espírito bestial chamado Onigawara de Ao, um Tsukumogami tão poderoso quanto os espíritos da família Nagatsuki. Mas Ryoma o destruiu aos 18 anos e fez daquela batalha brutal e desesperada, o que significa que Ryoma é incrivelmente forte. Ele ainda está envolvido nas lutas com os espíritos soltos pelo velho, e depois de derrotá-los todos, pediu ao velho que enviasse mais se tivesse.
Ele e seus homens percebem que lutar por tanto tempo com movimentos grandes e desesperados está cansando Ryoma muito rápido. Um deles sugeriu usar o talismã de controle nele agora, mas o velho pediu que não fizessem isso e que deveriam brincar com Ryoma um pouco mais. De repente, outro espírito vem voando em direção a Ryoman e quando ele olha de perto, descobre ser Yejin, o espírito que ele e Suzuri investigaram para que pudesse viver com humanos, mas agora ela está sob o controle de Katamori e seu clã. Ryoma tenta falar com ela e ajudá-la a sair do transe do talismã, mas Yejin parece estar sedenta por sangue no momento, enquanto ela avança sobre Ryoma e o ataca. Mas por mais que ele tente, sua simpatia por ela não o deixa usar sua ferramenta ritual nela. Então ele continua desviando dos ataques dela o máximo que pode, mas continua se ferindo. O astuto Katamori percebe que Ryoma não está tão afiado como antes, e isso porque o garoto desenvolveu simpatia pelos Tsukumogamis depois de ficar na casa Nagatsuki. Embora ele seja um lutador brutal com uma lâmina de ódio por esses espíritos e não tivesse nenhum traço de misericórdia por eles, mas agora algo mudou nele, porque ao ver um rosto familiar de um espírito, ele se controla para não matá-lo. O velho zomba mentalmente de Zohai por supor que enviar Ryoma para entender os Tsukumogamis aos Nagatsuki o ajudaria a crescer, mas esse plano logo se voltará contra ele, pois o tornou frágil. Ele avisa Ryoma que, se perder para Yejin, o levará sob custódia, e mesmo que ele destrua Yejin, ainda o atingirá com um talismã de controle depois que ele for deixado em turbulência emocional por matar alguém por quem tinha sentimentos ternos. Logo, Yejin o atinge no rosto, deixando-o sangrando, mas ele ainda tenta acalmá-la, dizendo que ela já teve mais do que sua cota de infortúnios. Então, ele surpreende a todos ao cortar o rosto dela com a arma ritual, e Katamori ri e joga inteligentemente alguns talismãs controlados em direção a Ryoma. Mas ele os agarra e avança contra o velho, finalmente colocando a arma ritual perto do pescoço dele, ameaçando matá-lo. O velho assustado se pergunta como Ryoma ainda está tão calmo depois de matar Yejin, mas ele olha para ela. Ele vê que Ryoma não usou sua ferramenta ritual para matá-la, mas para cortar sua venda e os talismãs de controle. E logo Yejin volta a si. Katamori pergunta por que Ryoma escolheu o caminho mais difícil para resolver o problema. Então Ryoma responde que usou seu instinto que lhe disse para seguir seu coração, e assim ele o fez. A filha de Katamori, Tsubaki, que observava tudo há muito tempo, cai na gargalhada. Ela começa a admirar Ryoma por sua moral, e se lembra do que o irmão mais velho de Ryoma lhe disse quando a visitaram há muito tempo, quando ela ainda era jovem. Ele lhe disse que seu irmão mais novo, Ryoma, segue o que seu coração diz e é muito fiel aos seus instintos, bem no meio entre tolo e corajoso. E agora ela pode ver que ele realmente disse a verdade sobre Ryoma. Então ela interfere e pede ao pai para parar com seu machado. Ou então, ela será forçada a ficar do lado de Ryoma e lutar contra o próprio pai, ativando seu machado talismã com o poder da formação. Parece que Katamori recuperou seu bom humor. E ele ri, dizendo que exagerou muito ao forçar Ryoma a lutar contra tantos espíritos, mas ele passou em sua avaliação com louvor. Ele acrescenta que teria dado permissão para operar em Kyoto como Sanon, mas desejou testá-lo um pouco, e ao fazer isso, ele admite que foi um pouco cruel demais com Botan e a família Nagatsuki. Mas agora, ele consegue ver o quadro completo. Ele admite que Ryoma é um grande lutador, que possui força e determinação, e que definitivamente será capaz de lidar com os espíritos da cidade. Ele permite que Ryoma assuma a custódia de Yejin, e de agora em diante, ela poderá trabalhar sob a jurisdição da família Kunato. E antes de partir, ele diz a Ryoma que ele é muito interessante e espera vê-lo mais vezes. E a Tsubaki, ele entrega um pedaço de papel com o número de telefone dela, dizendo que eles deveriam conversar, e que ela tem muito a contar a ele sobre seu irmão mais velho, Hayato, e sua irmã Kusui. Logo, uma assustada Yejin interrompe seus pensamentos e pergunta o que está acontecendo e o que ela deve fazer. E Ryoma diz que explicará tudo no caminho e pede para ela segui-lo. Logo, os dois estão parados na porta da casa Nagatsuki. E podem ouvir que todos estão cuidando de Krishad, que está doente porque foi forçado a passar muito tempo com o espírito pegajoso Kai, que o exauriu com bebidas e conversas intermináveis. A gente se preocupa com a casa Nagatsuki porque ainda os considera monstros que capturam e selam seu próprio povo. Mas Ryoma diz que ela não deve continuar supondo isso, porque é uma mentira. E além disso, ela só tem que passar uma noite aqui. E no dia seguinte, seu avô enviará alguém para levá-la de volta para Kunato. Dizendo isso, ele entra na mansão, e ao ver suas roupas esfarrapadas e rasgadas, Kagemi imediatamente avisa Botan, que vem correndo com um par de roupas, mas quando ela o vê em um estado engraçado, não consegue controlar o riso, e aponta que Ryoma sempre volta para casa espancado, como se fosse uma criança mimada, que precisa ser cuidada. Ao ouvir isso, Ryoma sorri um pouco e diz que depois de vê-la, sua mente está em paz agora, e um rubor surge no rosto de Botan. Ele a apresenta a Yejin e pede permissão para que ela fique por uma noite, e Botan concorda. À noite, quando todos estão juntos, Ryoma explica desesperadamente a uma Botan um tanto emburrada que está um pouco chateada por ele ter trazido uma mulher para casa. Ele diz que apenas teve pena de uma mulher infeliz, e Botan zomba, dizendo que ele é um mártir.
Mais tarde, eles organizam uma festa de boas-vindas para Yejin. Na manhã seguinte, Botan vai até Rory e diz que a noite anterior a ajudou a clarear um pouco a mente e que ela terminou seu relatório. Rory lhe diz que todos foram às compras porque Susuri queria comprar roupas novas para si, e ela ficou para cuidar de um Kushais doente. Logo, Ryoma chega com Yejin e informa Botan que está saindo para se despedir de Yejin, e é um lugar que ela quer visitar antes de partir, então eles estão saindo um pouco mais cedo. Rory pede a Botan para acompanhá-los, apontando de forma provocadora que Ryoma está saindo sozinho com uma linda garota, e isso pode levar a outra coisa. Ryoma também pediu a Botan para acompanhá-lo para que não houvesse dúvidas sobre seu relacionamento com Yejin, e Yejin também concorda, dizendo que realmente apreciaria Botan acompanhá-los porque ela tem medo da atitude assustadora de Ryoma, e Botan concorda. Logo o trio sai junto, e Yejin lhes diz que o lugar que ela deseja visitar é aquele onde ela passou muito tempo como uma ferramenta com seu mestre, então ela deseja vê-lo uma vez antes de deixar sua casa Kunato. É mais como a memória de seu recipiente do passado, com a qual ela tem fortes laços, mas ela não consegue se lembrar claramente da localização ou do rosto de seu mestre. Depois de ouvir isso, Ryoma diz que é um assunto difícil, já que raramente ouvem falar de um Tsukumogami que foi tão profundamente influenciado por seu recipiente. Botan pergunta a Yejin se visitar aquele lugar irá despertar memórias dentro dela, mas ela responde que não é realmente possível, porque seu tempo como uma roda de luto foi séculos atrás, e não há como os vestígios daquela época ainda existirem. Eles chegam a uma cabana abandonada, e Yejin conta que, antes de ser avaliada como uma exceção, ela costumava vir aqui secretamente para ver se ainda conseguia recuperar suas memórias. Mas ela nunca aprendeu nada. No entanto, ela deseja desesperadamente saber a fonte de suas emoções e a quem elas são dedicadas. A cabana não tem mais nada para rastrear a memória de Yejin, então ela apenas faz uma oração silenciosa por seu mestre, dizendo que, por causa dele, ela realmente ama o valor de viver e é grata a ele. Yejin diz que terminou seu trabalho e agora deve partir, já que não quer roubar mais tempo do casal, deixando Botan e Ryoma perplexos. E ambos apressadamente negam que não estão noivos, e Botan diz que a história do noivado é uma preocupação na ideia de todos os outros, e que eles não têm nada a ver com isso. Ryoma rapidamente acrescenta que ele e Botan não têm nenhum relacionamento desse tipo ainda. O trio chega à estação e Ryoma pede ao homem de Kunato para cuidar bem de Yejin, mas antes de partir, Yejin lhe diz que Botan é uma humana extraordinária e, sendo ela mesma uma Tsukumogami, pode sentir um calor vindo de sua alma e sente uma emoção profunda por ela, assim como sentia por seu mestre. Finalmente, ela pede a Ryoma para cuidar dela, e ele concorda, dizendo que nunca falhará em fazê-lo porque ele é um Sanon. À noite, quando Botan e Ryoma estão voltando para casa, ela o agradece por deixá-la acompanhá-lo, porque este encontro com Yejin foi muito educativo para ela, já que ela só conhece os Tsukumogamis que vivem em sua casa. Mas ao interagir com Yejin, ela passou a entender que esses espíritos são muito diferentes uns dos outros, com emoções e histórias de vida diversas. E Ryoma concorda com ela, dizendo que também foi uma experiência significativa para ele, porque antes ele apenas selava os espíritos sem sentir a necessidade de ouvi-los. Depois de ouvir isso, Botan reúne sua coragem e pergunta por que ele é tão duro com os Tsukumogamis, e Ryoma se pergunta por que Rory não contou a Botan sobre isso, apesar de conhecer seu passado através de seu avô. Então ele lhe conta que seu irmão e irmã foram mortos por um Tsukumogami quando ele tinha apenas 12 anos. Seus irmãos gêmeos tinham 18 anos e já trabalhavam como sucessores Sanon para a família Kunato. O nome de sua irmã era Kusu, e ela era como uma mãe para ele. E seu irmão era Hayato, um garoto muito inteligente, e ele era seu professor de técnicas de combate. O assassino deles era um Tsukumogami que estava vagando pela rua, a quem eles tinham ido salvar, e a visão daquele espírito maligno rindo enquanto esfaqueava seus irmãos em seus espetos é algo que ele nunca poderá esquecer, e isso dá origem ao seu ódio pelos espíritos Tsukumogami. Botan fica triste por ter feito uma pergunta tão emocional abruptamente, mas Ryoma não se importa em contar isso a ela, porque ele sempre quis lhe dizer a verdade. Ele diz que, antes de vir para a casa Nagatsuki, seu avô o havia aconselhado a olhar primeiro para a natureza dos espíritos. E agora ele passou a entender que existem muitos tipos de Tsukumogamis, e compreender sua verdadeira natureza só lhe permitirá avançar em direção ao seu objetivo. Ele também passou a acreditar que os espíritos da família Nagatsuki não são como aquele espírito de guarda-chuva de papel que matou seus irmãos. Botan tenta encorajá-lo, dizendo que ele realmente pode mudar, especialmente porque ele já mudou tanto depois de viver com eles. Ele é muito mais gentil com a família dela e com Yejin também, e ela tem certeza de que ele pode superar seu medo e trauma, assim como ela fez. Embora ela ainda possa sentir os olhos dos Tsukumogamis a seguindo por toda a parte, ela não parece se importar muito. Logo, Ryoma pode sentir 4 pares de olhos sobre eles, e como esperado, Nagi, Yu, Sugari e Kagami os estão observando muito de perto. E como de costume, Yu desaprova, dizendo que Botan é muito jovem para sair sozinha com o homem. Por outro lado, Botan pede a Ryoma para chamá-la pelo primeiro nome, Botan, porque todas as pessoas próximas a ela a chamam assim. Na manhã seguinte, Ryoma e Yu têm que sair para um trabalho, e Botan pede a ele para não se machucar, porque ela está cansada de vê-lo voltar para casa coberto de cortes e hematomas. E Ryoma responde nervosamente que sim, mas ele ainda não está muito confiante em chamá-la pelo primeiro nome, mas Botan o força a chamá-la de Botan.
Mas assim que Yu ouve Ryoma chamar Botan pelo primeiro nome, ela fica extremamente zangada. Mas Botan assegura de que está tudo bem, porque ele não usa honoríficos com o nome de mais ninguém. Então Yu relutantemente cede ao desejo dela, e então os dois partem. Botan espera que eles se deem bem e pede a Nagi para se juntar a eles para ficar de olho, mas ele diz que eles ficarão bem e além disso, ele está de serviço em casa hoje. Yu e Ryoma estão a caminho de Katamori, que chamou por Ryoma, e um membro da casa Nagatsuki, o que obviamente significa que o oponente deve ser impressionantemente poderoso. E Yu o informa que eles estarão lidando com um grupo Tsukumogami chamado Sojinbi, que é uma das maiores facções em Kyoto, e seus recipientes são infames por serem vasos de execução, tortura e outros instrumentos de sofrimento humano. 4 anos atrás, o Santo Ente Kyoto entrou em guerra com eles para derrubá-los e eliminá-los. E este incidente recente deve ser certamente obra dos 3 líderes sobreviventes, que são conhecidos por serem muito hostis. Depois de ouvir os detalhes, Ryoma concorda que eles realmente devem ser criaturas perigosas. E considerando isso, Yu não trouxe Nagi e os outros com ela. Yu concorda e diz que antes todos eles fizeram parte da batalha com os Sojinbi, e desempenharam papéis importantes em derrubá-los. E se os 3 líderes hostis do Sojinbi estiverem com sede de vingança, então isso pode se mostrar perigoso para Botan, pois eles podem tomá-la como refém. E para evitar isso, ela deixou todos os outros para protegê-la. Ela provoca Ryoma, perguntando se ele está agindo como um medroso sem os outros, e ele rapidamente lhes aprova, dizendo que está mais do que animado para enfrentar aqueles Tsukumogamis que prejudicam os humanos, e está aliviado que desta vez, ninguém lhe pedirá para se conter de matá-los e lidar com eles. Logo, eles chegam ao local de encontro escolhido, e do nada, a filha de Katamori, Tsubaki, pula sobre ele e exclama que hoje eles trabalharão juntos, e então ela fica séria perguntando por que Ryoma não mandou mensagem para ela, e ele tenta mudar de assunto, dizendo que tinha seus motivos. Logo seus olhos pousam em Yu, que o está olhando com um olhar de desgosto, dizendo que Ryoma tem uma mulher em cada cidade, e que ela avisará Botan sobre isso, e sentindo que ele pode se meter em problemas com Botan, ele grita e diz que não tem. Acontece que Yu e Tsubaki já se conhecem, e Yu diz a Ryoma que Tsubaki está se candidatando para ser a próxima representante Sanon de Kyoto, depois de seu pai, e será a favor de Kunato se Ryoma mantiver bons termos com Tsubaki. Logo Yu pergunta sobre outros Sanons que os acompanharão na missão, e ela se vira para Aji, que está sentado no banco dizendo que eles não serão acompanhados por nenhum outro Sanon, então eles terão que completar esta missão sozinhos. Mas ele e seu parceiro os guiarão até o local onde poderão encontrar seus alvos. Ryoma não tem boas memórias com Agi, então ele fala com desgosto, perguntando o motivo desse arranjo, ao que ele responde que é porque Katamori e outros estão tentando cobrir a cidade com talismãs protetores, e enquanto isso, eles trabalharão na missão. Obi leva os 4 ao esconderijo do Sojinbi, mas eles não moram mais lá. No entanto, este lugar pode ajudá-los a encontrar pistas sobre eles, e inesperadamente Ryoma elogia Agi por ter encontrado o esconderijo sozinho. Yu sabe que no passado, Katamori havia pedido a Agi e seu parceiro Utiki para rastrear os 3 líderes, para que quando chegasse a hora, pudessem capturá-los. Mas ele também forjou um acordo com eles, dizendo que os deixaria vagar livremente, mas que eles não deveriam atacá-los. Mas ela ainda não consegue entender por que os 3 líderes decidiram quebrar este arranjo tácito depois de tantos anos. Mas de qualquer forma, ela presume que eles devem ter pensado que os Nagatsuki haviam quebrado o acordo primeiro, ao permitir que Ryoma ficasse na casa. Logo Obi anuncia que eles não ficarão ali mais do que o necessário e pede a Utiki para segui-lo, mas de repente Ryoma grita o nome dele, e antes que ele possa reagir, um espírito cai do céu e o ataca. Ryoma tem certeza de que os 3 Sojinbi estão em seu esconderijo, e na contagem de 3, eles aparecem diante dele, e um deles, chamado Hikikri, diz que na última noite eles mataram um bravo Sanon que foi torturado até a morte, mas ele não revelou a localização de seu mestre. Então eles torturarão Ryoma e seus companheiros e verão o quanto eles podem suportar. E ao ouvir isso, Ryoma é tomado por uma raiva insana. Logo, outro espírito chamado Shimoji aparece da cabana, e Obi aponta que eles estão cercados por todos os 3 lados. Ryoma pergunta a eles o motivo de ferir humanos e se eles atacam o Sanon com o propósito de vingança. E Hikikri responde que eles fazem isso para fazer os humanos sofrerem porque nasceram de instrumentos de punição. E quando atacaram o Sanon na noite passada, eles estavam apenas tentando torná-lo um alvo e nada mais. Ao ouvir isso, Ryoma grita furiosamente, dizendo que os fará em pedaços por ferir humanos. E Yu concorda com ele, porque os Sojinbi também guardam rancor da casa Nagatsuki. Logo, Ryoma saca sua ferramenta ritual e chama os Sojinbi para lutar com ele, e todos esperam, prendendo a respiração, para que Ryoma mostre seu heroísmo. Logo um deles ataca Tsubaki com fogo, mas ela usa seus talismãs para criar uma armadura protetora ao redor dela. Enquanto isso, Hikikri declara que lidará com Ryoma sozinho porque ele é o humano que quebrou a lei ao se aproximar de Botan. Logo ele libera sua motosserra, e Ryoma pede a Yu para atacá-lo rapidamente, e ela o adverte arrogantemente para parar de dar ordens a ela. Por outro lado, Adi tenta escapar, tentando fazer o terceiro Sojinbi acreditar que eles não têm intenção de prejudicá-los.
mas assim que ela os chama de fantoches de Katamori, Adi é tomado pela raiva e usa sua técnica de leque para quebrar a armadura dela. Enquanto isso, Yu e Ryoma estão lutando com Hikikri, mas nada parece funcionar nele, porque ele tem o poder de se recuperar após cada ataque que Ryoma e Yu lhe infligem. E logo ele os envia voando em diferentes direções com suas armas de motosserra. Hikikri diz que os grampos de cabelo de Yu são inúteis contra ele porque seus corpos já estão em formas assumidas, e isso os ajuda a se transformar onde quer que sejam atingidos, e não é difícil evitá-los. E ele pede a Yu para ficar quieta e deixá-lo lutar com Ryoma sozinho. Hikiri sabe que a arma Chibikiwa, ou a ferramenta ritual que Ryoma possui, é passada por gerações. Elas são feitas dos puxadores de portas literais para a Terra dos Mortos, e se alguém entra em contato com a Chibikiwa, essa pessoa atravessa a porta e desaparece do mundo dos vivos. Em conclusão, as armas de Ryoma são extremamente perigosas, mas seu efeito depende muito de quem as usa. E como Ryoma está gravemente ferido agora, sua mobilidade está reduzida pela metade. Será fácil derrotá-lo, despedaçando-o com sua motosserra. Logo ele libera todas as suas motosserras e prende Ryoma, pedindo que implore por ajuda. Mas quando ele não o faz, Hikikori olha para o outro lado e vê que Sabuki já matou um de seus companheiros. Ela diz que ele pode se dar ao luxo de perder mais. E enquanto ele está distraído, Ryoma usa sua ferramenta ritual e corta todas as motosserras de uma vez. Logo, Audi também consegue matar outro Sogenbei. Vendo que ambos os seus companheiros estão mortos, Hikikori, tomado pela raiva, transforma-se num homem motosserra assustador e declara que fará qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Mas de repente, Yu o ataca fazendo-o deslizar pelo chão, e todos percebem que Yu fez um enorme pacote de todo o prédio em seu grampo de cabelo. Então ela manda Ryoma ir embora, pois ele está ferido, e ele concorda. Logo ela joga o grampo em Hikiri. Mas o teimoso Ryoma não vai embora. Ele pula no ar e corta Hikiri ao meio. Sun-Yu se aproxima dela e grita com ele por não seguir suas ordens, e os dois começam a discutir novamente. Yu enfaixa a perna sangrando de Ryoma, e ele pergunta a Tsubaki se ela também está atrás do espírito do guarda-chuva de papel, e ela concorda. E quando ele pergunta se sua busca também é por vingança pelos irmãos dele, ela responde que o irmão e a irmã mais velhos de Ryoma cuidaram dela quando era muito jovem. Ela foi à casa deles para aprender a lutar, e vê-los usar suas habilidades excepcionais com tanta fluidez era para ela nada menos que uma bela poesia em movimento. Ambos eram prodígios no combate de 10 vasos, e o pai de Tsubaki pediu a ela que os observasse de perto e aprendesse no processo. Tsubaki nunca conheceu alguém que a fizesse sentir tão bem quanto eles. Por isso, ela está atrás do espírito do guarda-chuva de papel para se vingar por ter roubado essas duas pessoas de sua vida. É o primeiro Tsukumo Gaimen que ela está determinada a derrotar com as próprias mãos, e se Ryoma também sente o mesmo, então eles podem trabalhar juntos para vencê-lo. Ela oferece usar as informações de qualidade incomparável do Sanon de Kyoto, e finalmente pede a Ryoma que se junte a ela em vez da família Nagatsuki. Yu, no entanto, está um pouco preocupada com esse convite tentador, porque Tsubaki é uma criança prodígio que aprendeu a arte mestra do combate de 10 vasos quando tinha apenas 8 anos. Nessa idade, ela superava até os Seinon mais experientes. Além disso, sua motivação para caçar o guarda-chuva de papel e seus sentimentos em relação aos irmãos dele são completamente diferentes dos de Ryoma. É apenas para se divertir, e ela herdou a filosofia Katamori de usar o que for preciso para alcançar seus objetivos. Depois de um tempo, Ryoma se manifesta e Yu assume que ele certamente aceitará a oferta tentadora. Mas Ryoma diz que quer perseguir o monstro do guarda-chuva de papel com todo o seu coração e se vingar, mas, por enquanto, ele tem outros compromissos e não pode desistir deles, então não pode aceitar a oferta. Ao voltarem para casa, Yu pergunta a Ryoma por que ele não aceitou a oferta. Ele responde que destruirá o guarda-chuva de papel sozinho, pois foi o que prometeu quando seus irmãos sacrificaram suas vidas para salvá-lo. Mas ele também prometeu se tornar forte e capaz para impedir a próxima tragédia causada por Tsukumogami. Para isso, ele precisa completar seu treinamento na família Nagatsuki, e também não pode deixar Botan sozinha. Assim que entram na mansão, Botan o repreende por voltar ferido novamente. Um pouco depois, Hori chama todos ao seu escritório e declara que na ocasião de Botan iniciar seu 3º ano na universidade e Ryoma seu 3º mês na família Nagatsuki, eles farão uma festa de hot pot esta noite. Para isso, ela atribuirá a cada um papéis nas compras. Hori comprará a carne, você comprará ovos e acompanhamentos, Nagi fica com a bebida, Kushige deve ficar na mansão para supervisionar, e finalmente Botan e Ryoma encontrarão o grande pote autoaquecedor que está em algum lugar da casa. Então ela chama Botan e pede que aproveite ao máximo seu tempo sozinha com Ryoma, entregando-lhe um papel com os passos a seguir, porque ela é uma romântica incurável e sem noção. Logo eles saem do escritório de Hori procurando o pote, e Ryoma declara que irá procurá-lo no depósito. Enquanto isso, Hori comprou carne e saiu para tomar um chá. E o resmunga por deixar Botan e Ryoma sozinhos, e assim, todos estão realizando suas tarefas sem problemas. Mas para Nagi, é uma tarefa difícil conseguir bebida de uma senhora arrogante que o desafia para uma luta para obtê-la. Mas eles não precisam usar espadas, e sim beber um recipiente inteiro de álcool, e Nagi aceita apoiar a oferta sem demora.
Por outro lado, Ryoma e Botan estão ocupados procurando o pote no depósito, mas Botan continua pensando na oferta de casamento arranjado e, por engano, deixa cair a lista de passos que Rory escreveu para ela seguir e se aproximar de Ryoma. Ele a pega e começa a ler. Botan fica constrangida e responde que é apenas uma lista boba que Rory lhe deu para fazer as coisas avançarem com Ryoma e que foi meio que forçado a ela. E Ryoma, sendo um idiota sem noção novamente, tenta confortar Botan dizendo que não está preocupado com isso. Mas Botan percebe que ele está corando, e de repente ele começa a usar um sotaque japonês antigo. Botan se lembra de quando Suzuri lhe disse que, quando Ryoma fica nervoso, ele às vezes escorrega para uma fala antiquada, e Botan sorri para si mesma. Ela corre em direção a Ryoma para ver o rosto dele de perto, mas ele continua a afastá-la, e eles se escondem dela. De repente, ela cai sobre ele, e ambos ficam corando intensamente. Mayu, irritada que viu tudo, prende Ryoma em seu grampo de cabelo e pergunta a Bota se ela encontrou o pote. Ela responde que ainda não. E acontece que o pote foi emprestado a um vizinho para o festival e Rory esqueceu de trazê-lo de volta. Logo todos voltam para casa com os ingredientes e se preparam para cozinhar. Depois de um tempo, todos se sentam para desfrutar da comida e das bebidas. Eles estão se divertindo quando Kyoma percebe que Botan está muito bêbada, então ele a leva para fora para pegar água e fazê-la ficar sóbria. Depois de ficar um pouco mais sóbria, ela pede desculpas a Ryoma por não ter se comportado tão bem antes, mas ele a dispensa, dizendo que é apenas uma brincadeira boba que Rory fez com eles. Ao vê-la, ele se lembra de sua própria irmã, que costumava aconselhá-lo sobre o amor. Então ele confessa que nunca viu uma família mais perfeita do que os Nagatsuki Tsukumogimos, e fica feliz que Botan esteja cercada por uma família tão linda. No dia seguinte, Botan leva Ryoma às compras para que ele possa adquirir roupas novas para usar quando começar a trabalhar com o Sanon de Kyoto. Acontece que os Sanon só permitem tipos especiais de uniformes com etiquetas caras, e eles também podem enviar um catálogo para Ryoma seguir o código de vestimenta. Ryoma fica perplexo ao ver tantas opções, pois para ele, tecido e tamanho são as únicas escolhas. Quando ele viu o catálogo antes, Suzuri apontou que, após escolher um uniforme, ele teria que passar por um teste de compatibilidade, e ele está preocupado com o teste. Ao abrirem a porta da loja, para surpresa deles, são recebidos novamente por Tsubaki, que abraça Ryoma e deixa Botan um pouco enciumada. Mas logo ele a afasta para evitar qualquer mal-entendido. Tsubaki se apresenta a Botan e os leva ao segundo andar, onde podem conferir o melhor tecido para o uniforme de Ryoma. E quando um Ryoma preocupado pergunta a ela sobre o teste de compatibilidade, ela o tranquiliza, dizendo que não é muito difícil, mas também depende de quem o está realizando. Assim que o portão da sala do segundo andar se abre, um tecido envolve Botan, e de repente, um homem chamado Hata, que é o espírito da roda de fiar, pede desculpas dizendo que o tecido que eles fazem tem qualidades especiais e vida própria, porque a natureza do jogo Tsukumo se impregna no tecido. Ele os leva para dentro da loja e começa a explicar que o tecido em si não é um Tsukumogami, mas apenas copia um pouco das propriedades transformadoras do Tsukumogami. Hata se gaba de que o tecido pode ajustar sua resistência e flexibilidade de acordo com a vontade do usuário. Isso significa que é um tecido vivo, e Ryoma terá que construir um relacionamento com ele, ou ele será pouco cooperativo, e não seguirá suas ordens no meio de uma luta, e isso pode ser problemático. Botan olha para Ryoma, e ele parece hipnotizado, repetindo várias vezes que não pode ter um Tsukumo enrolado em todo o seu corpo. Então ele se acalma de uma forma estranha. Ele se esbofeteia com as duas mãos para voltar a si, e então calmamente diz que faz parte do seu treinamento. E como este tecido reduzirá suas chances de se machucar, e isso permitirá que Botan fique em paz e não se preocupe com ele o tempo todo. Ele está pronto para construir um relacionamento com o tecido que vai usar, e Hata diz que será um pouco difícil para Ryoma. Botan pergunta por que o tecido se agarrou a ela tão facilmente antes, ao que Hata sorri e diz que ela é uma exceção, e Tsubaki concorda dizendo que Botan é capaz de construir relacionamentos muito duradouros. Mas Ryoma teria que forjar uma relação de mestre e servo com o tecido, e Botan está um pouco incerta, porque não gosta do som de mestre e servo, e se pergunta Ryoma se aquece, instala algumas articulações e chama o tecido para lutar, mas o tecido não entende palavras faladas. No entanto, ele pode sentir emoções, então ele se transforma em um enorme soco e atinge Ryoma. Mas ele tenta contê-lo o máximo possível, e então usa o punho para socar e o manda voar pela sala, e então ele exclama dramaticamente que ele confiará sua vida ao tecido, e lhe dará a chance de ser sua armadura e se tornar uma fonte de orgulho e felicidade para ele. Em troca, ele jura usá-lo bem e até o fim, permitindo que cumpra o propósito para o qual nasceu. Ele pede ao tecido coordenação para construir um relacionamento de verdadeiros camaradas. Logo Hata os informa que o tecido parece estar muito satisfeito com Ryoma agora, então será um bom camarada para ele. Um pouco depois, Ryoma sai da loja com um novo uniforme, e Botan pergunta por que ele ainda é igual às suas roupas antigas. Ele responde que foi transformado de forma única para combinar com as cores e a forma de sua vestimenta. Botan pergunta se Ryoma está satisfeito com o que fez hoje. Ele responde que está realmente surpreso com a forma como conversou com o tecido Tsukumogami sem muita dificuldade e chegou a um acordo com ele.
Francamente, ele nunca pensou que seria capaz de fazer isso em sua vida, e talvez esteja se tornando o Sanon de quem seu avô falava. Botan concorda com ele e diz entusiasmada que ele está indo na direção certa. Então Ryoma olha para Botan e percebe que ela parece um pouco cansada, perguntando se ela não está se sentindo bem. Ela responde que mais cedo estava com Tsubaki enquanto ele fazia suas roupas. Tsubaki apontou para o grampo de cabelo dela, que tinha uma ursa maior dizendo que combinava muito com ela, e era fofo. E então ela abruptamente lhe conta que uma vez deu em cima de Ryoma porque ele é muito fofo, mas ele a rejeitou. Mas ela não planeja desistir tão cedo e continuará a seguir Ryoma por aí. Mais tarde, Tsubaki informa ao pai que Ryoma conseguiu usar bem o tecido, e ela também teve a chance de conhecer a infame Botan. Tanto Ryoma quanto Botan têm um bom relacionamento, e ela se abre muito bem com ele. Ao ouvir isso, Katamori pensa que é um pouco estranho, porque quando ele conheceu Botan pela primeira vez, ela era uma criança solitária, incapaz de se abrir para qualquer um. No dia seguinte, Ryoma ajuda Botan na universidade a montar o quadro para a sociedade estudantil dela, chamada Hacking and Issue Society, algo que ela aprendeu quando era jovem com Hori. E agora ela tem que distribuir os panfletos para que os novos recrutas também possam se juntar ao clube. Logo, suas amigas se juntam a ela e agradecem a Ryoma, e então o provocam, dizendo que presumem que ele é um hooligan com algumas conexões no submundo. Antes que pudessem zombar mais dele, Botan o arrasta para fora com ela e lhe diz que tem um turno extra para mostrar coisas importantes aos novos recrutas esta tarde. Enquanto conversam, de repente uma das amigas de Botan corre em sua direção e tenta arrastá-la para fazer algum trabalho enquanto ela está sendo puxada. Enquanto isso, Suzuri está flertando com as garotas na faculdade, e Nagi pede que ele se concentre no trabalho. Nagi o informa que conseguiu um posto de treinamento no clube de esgrima da faculdade de Botan, e Suzuri diz que eles deveriam voltar para casa porque não podem arriscar se destacar demais. De repente, eles notam a garota camarada de Kai no topo do prédio da universidade, que direciona seus poderes para Ryoma, e o leva até o grande Kai. Ryoma olha ao redor e percebe que as pessoas desapareceram, o que significa que ele está preso em uma barreira. Ele não tem ideia de quem é Kai, mas não pode deixar nenhum Tsukumogami que ataca humanos, então ele se prepara para lutar. E Kai joga algumas espadas em direção a Ryoma, mas ele as bloqueia. Ryoma percebe que Kai tem uma armadura japonesa, espadas e armas de guerreiro, e se dá conta de que ele é uma exceção, porque os Tsukumogami devem assumir o controle total de seu receptáculo. No entanto, Kai assumiu o controle de um conjunto completo de itens, e assim ele percebe que é um monstro, o maior dos três, chamado Kai, uma armadura. Kai continuará a espancar Ryoma e o manipula, dizendo que com essa energia e força, ele não pode derrotar o monstro do guarda-chuva de papel de jeito nenhum. Ryoma fica furioso ao ouvir o nome de seu inimigo supremo e pergunta perigosamente a Kai se ele sabe sobre aquele monstro ameaçador e onde ele está agora, mas Kai continua a desviar da pergunta. Irritado e desesperado, Ryoma pula em Kai e desfere alguns socos nele, mas Kai é forte demais para ser enfrentado sozinho. Logo, Nagi e Suzuri entram na barreira, e Nagi não perde tempo em atacar Kai com sua espada, mas ele a bloqueia, e é Itsuki. A garota camarada de Kai lhe diz que não lhes resta muito tempo, e logo Kai é pego em correntes douradas. Acontece que sempre que Itsuki perde sua força, Kai não pode mais agir porque está preso na barreira criada por ela. Por outro lado, Botan entra em sua sala e descobre que os membros de seu clube estão planejando recrutar alguns membros bonitos para o clube. Mas Botan está minimamente interessada nesse tipo de conversa, e ela pede que arrumem a sala logo. E finalmente, depois de tudo pronto, ela tranca a porta da sala do clube, e ao sair, ela se pergunta por que as pessoas estão mais interessadas em coisas como romance e amor, enquanto tudo o que ela consegue pensar é que são sentimentos perigosos. Enquanto isso, a barreira criada por Kai é quebrada, e ele diz aos garotos que veio apenas para encontrar Ryoma, e que também obteve permissão para isso. Mas Nagi o acusa de ter ido longe demais ao espancar Ryoma, e ele responde que só queria se divertir e não pretendia fazer mal a ninguém. Além de Nagi e Suzuri, dois atacaram Itsuki, poderiam alcançá-lo até agora, mas Nagi disse que eles não a atacaram exatamente porque ela é fraca demais para ser combatida. Enquanto todos estão ocupados, Ryoma só quer saber sobre o monstro do guarda-chuva de papel e pergunta a Kai sobre ele, mas ele diz que Ryoma é fraco demais para saber sobre aquele monstro formidável. Ele diz que houve um tempo em que teve a chance de conhecer os irmãos dele, e Ryoma ainda é mais fraco que eles. E se eles foram mortos pelo guarda-chuva de papel naquela época, Ryoma não tem a menor chance contra ele. Então ele pergunta por que Ryoma não usa sua própria arma, e apenas continua usando a ferramenta ritual que seus irmãos lhe deram, e parece que ele é obcecado por eles. E vendo que as coisas podem escalar, Nagi diz que Kai deveria ir pra casa agora. Mas Kai acusa Nagi e os Nagatsuki de serem muito piores do que ele, porque eles tentaram deliberadamente aproximar Botan e Ryoma, e isso, segundo ele, é um verdadeiro ato de crueldade. Nenhum deles sabe que Botan está secretamente ouvindo-os por trás do prédio. Kai continua dizendo que enquanto Ryoma ficar perto de Botan, ele continuará tentando protegê-la e considerará isso seu dever. Mas o engraçado é que o motivo pelo qual o monstro de papel que matou seus irmãos foi ativado foi por causa de Botan. E claro, ela não precisa de ninguém para protegê-la de qualquer forma, porque é incapaz de confiar em alguém o suficiente para permitir isso.
Nagi grita com Kai e pede que pare de insultar a mestra deles com suas conversas e rumores infundados. Caso contrário, eles não hesitarão em esmagá-lo. Logo Kai recebe outro choque elétrico, sinalizando que já fez travessuras o suficiente e deve voltar para sua prisão. E antes de partir, Itsuki pede desculpas a todos em nome de Kai, e logo ambos desaparecem. Ryoma pede a Nagi e Suzuri que o deixem ir a algum lugar para esfriar a cabeça e organizar os pensamentos. Suzuri responde que ele pode, mas deve ter certeza de não pensar demais e retornar o mais rápido possível. Quando Ryoma se afasta, Nagi diz que ele pode ter levado as palavras de Kai muito a sério, e Suzuri concorda, dizendo que não podem pedir a ele para não se livrar dos sentimentos pelos irmãos, pois eles sempre estarão lá. Então é melhor deixá-lo em paz por um tempo. Além disso, o que Kai disse tem circulado na boca das pessoas em forma de rumores de que Botan está por trás do incidente do guarda-chuva de papel. Mas, por enquanto, são apenas uma dúzia de teorias que estão ganhando força aqui e ali, mas eles não podem simplesmente ignorá-las. Por outro lado, Botan ouviu tudo o que Kai disse. Já se passaram 4 dias e Ryoma não retornou à mansão Nagatsuki. E todos estão furiosos com Kai por ter causado tanta confusão e deixado as coisas estranhas. Yu garante a Kagami que Ryoma prometeu voltar para casa e que Yu eventualmente fará isso, mas ela está preocupada com Botan, que anda muito para baixo ultimamente. Botan está preocupada com Ryoma, e ela finalmente decide descobrir se foi ela a causa da morte dos irmãos de Ryoma. Ela vai até Katamori e o cumprimenta, e o velho a informa que este é o segundo encontro deles, pois ele a conheceu quando ela era apenas uma garotinha. Tsubaki pede que ela se sente, e Katamori já está ciente de que Botan deseja saber como ela está conectada ao incidente do guarda-chuva de papel. Depois de um tempo, Botan se prepara para sair, e antes disso, ela conta a Katamori sobre o incidente com Kai, e como Ryoma saiu de casa depois. E de repente, Ryoma entra na sala, e Katamori informa a Botan que ele tem treinado com eles nos últimos 4 dias, e desde então está hospedado com eles. Ele se lembra de como um Ryoma irritado o abordou e pediu para que o deixasse fazer o treinamento com a filial Sanon de Kyoto para um dia derrotar o monstro de papel. E ele também quer mostrar a Kai que é poderoso o suficiente para enfrentar o monstro formidável que matou seus irmãos. Katamori pede a Ryoma que volte para a família Nagatsuki e tire uma folga amanhã, porque o combate de 10 vasos que ele acabou de completar é o último e final treinamento da família deles, e eles não podem fornecer a ele nenhum treinamento aprimorado. Então ele quer que ele saia de casa, porque tem sido um grande incômodo, e eles não conseguem mais alimentá-lo e vesti-lo. Botan e Ryoma estão a caminho da casa dos Nagatsuki, e Botan lhe entrega o cachecol. Ryoma a elogia por ser tão corajosa e ir à casa dos Katamori para descobrir a verdade. E Botan o olha de lado, dizendo que foi ele quem saiu de repente sem dizer nada, fazendo-a se preocupar que ele não queira mais morar na casa deles por causa do que Kai disse. Mas ela entende a situação dele, pois seus irmãos são muito importantes para ele. Ryomu responde que as alegações de Ka parecem inúteis para ele, e a ideia de que ambos são responsáveis pelo guarda-chuva de papel é uma afirmação transparentemente falsa. Mas o que o machuca é o fato de ser fraco demais para enfrentar o monstro do guarda-chuva de papel. Então ele deve treinar muito, para que da próxima vez que encontrar Kai, ele force a verdade sobre o guarda-chuva de papel a sair da boca dele. Bolden o observa por um momento e então o elogia por ser tão corajoso, porque uma vez que ele coloca os olhos em algo, ele nunca desiste até o fim. Então ele deve continuar confiando em si mesmo, e não desistir até ter alcançado seu objetivo. Então Botan confessa que Kai disse outra verdade sobre ela não conseguir confiar nos outros. E isso é porque, quando ela era muito jovem, ela foi sequestrada uma vez. Quando seus pais morreram, uma verdadeira procissão de parentes diferentes se ofereceu para acolhê-la, e havia um homem com olhos gentis, que era seu parente distante, e outra parente era a irmã mais nova de seu pai, que tinha uma expressão azeda, e foi pouco depois de 3 anos que ela foi autorizada a sair, mas ela já tinha visto muitos humanos e outros Tsukumogamis que estavam de olho nela. Então, os Tsukumogamis da casa Natsuki estavam de olho nela para protegê-la, mas como eles eram seus primeiros parentes de sangue, ela queria que eles cuidassem dela e decidiu confiar na bondade deles. Mas quem a sequestrou foi a mulher, porque um dia, o homem de olhos gentis em quem Botan confiava estava fazendo um acordo para vendê-la. Mas a irmã de seu pai, chamada Satsuki, disparou com o carro que tinha Botan dentro e disse que não deixaria ninguém usá-la. E foi então que Botan percebeu que a mulher com a expressão azeda era alguém em quem se devia confiar e não no homem. Ela a levou para uma casa abandonada, longe do campo, e pediu para ela morar com ela, e elas encontrariam a felicidade juntas. Enquanto os Tsukumogamis da casa Natsuki a procuravam, ela vivia uma vida tranquila e pacífica com Satsuki, que era como a mãe que ela sempre sonhou. Mas esses dias de paz chegaram a um fim abrupto quando, enquanto ambas escapavam do homem malvado que queria vendê-las, elas bateram o carro e Satsuki morreu, e o homem malvado tentou levá-la embora. Mas ela não se lembra de nada depois disso e se viu novamente com sua família Tsukumogami. E desde então, ela tem tido medo de ser traída por aqueles de quem ela se importa e viu pessoas morrerem enquanto a protegiam. Tudo isso a deixa indizivelmente com medo de confiar em qualquer um, mesmo que ela tenha aprendido a interagir com confiança com humanos e espíritos, mas ela não consegue fazer mais do que isso, e é incapaz de amar alguém. Ryoma pensa por um tempo, e então pergunta a Botan se ela pode confiar nele, porque ele nunca pensará em manipulá-la.
E então ele jura a Botan que nunca quebrará a confiança dela, e que ele nunca morrerá e sempre a manterá segura. E então ele sorri. Botan tem lágrimas nos olhos enquanto olha para Ryoma, e diz a ele que é a primeira vez que ela o vê sorrir, e que ele parece muito gentil quando sorri. E então eles caminham juntos para retornar à mansão.